Com os recursos que eu vou explicar aqui nesse vídeo, você vai conseguir construir muito mais projetos de uma forma muito mais rápida, inteligente e aproveitando cada construção que você for realizar, ou seja, cada aplicativo. E por quê? Um dos recursos que eu vou explicar nesse vídeo é a questão dos componentes reutilizáveis, ou seja, você criar um componente, por exemplo, um card, uma tabela, e você poder reaproveitar em vários projetos. Então, quanto mais você construir, mais fácil vai ficar, muito mais rápido e de uma forma muito mais estruturada, organizada e escalável. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever para receber sempre o conteúdo em primeira mão. E também vou deixar o link aqui do nosso portal, onde você pode ter acesso a tudo sobre esse mundo no Code. Caso você ainda não conheça, é o portal No Code BR, que vai permitir você ter acesso a ferramentas, a tutoriais e tudo que está envolvido nesse mundo de No Code e inteligência artificial. Inclusive, para os alunos da comunidade Elite No Code, que é uma comunidade paga que eu tenho, eu vou explicar em detalhes todos os recursos, né? Eu já vou gravar novas aulas explicando os recursos em detalhes aqui desse vídeo. E para a gente começar, o primeiro dos 4 recursos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, vai permitir você construir de uma forma muito mais veloz, é a questão que o Will Web, com todos os recursos que ele liberou de componentes reutilizáveis, de bibliotecas, que você pode criar suas próprias bibliotecas, ele também liberou um template que se chama Starter Kit. Ou seja, é como se fosse uma biblioteca lá do Figma, uma biblioteca tua, né, de design, que vai auxiliar aí o teu processo para você organizar o design e reaproveitar, tá? Então, o primeiro recurso é esse template aqui, Starter Kit. É só o início, né? Vai vir muito mais recurso dentro dele, mas basicamente você vai clicar aqui e vai selecionar. Eu já estou com ele aberto aqui. E o que tem esse template? Ele tem os componentes reutilizáveis, você pode utilizar ele como biblioteca e eu vou explicar em detalhes. E aí, para eu falar dos outros recursos, primeiramente eu vou começar falando da melhoria que eles fizeram no editor. Então, o editor teve uma repaginada e e o foco principal é na produtividade. Por isso que eu falei que você vai construir a partir de agora dentro do Will Web com muito mais velocidade, porque eles reorganizaram os menus, organizaram de uma forma muito assertiva na minha percepção, e isso permite que a gente crie cada vez mais rápido. Então, o que mudou dentro do editor? Na parte aqui da direita, que é as configurações do elemento, mudou muito pouco, tá? Basicamente não mudou, a única coisa que mudou é quando a gente tem elementos, componentes reutilizáveis. Aqui em cima, eles reorganizaram os menus. Então, aqui a gente tem o controle das páginas, tem os menus adicionais, a linguagem. Aqui você pode adicionar os componentes. Então, quando você quer adicionar os componentes, os elementos dentro de uma página, é através desse botão. As bibliotecas que eu vou explicar na sequência, plugins, né? Então, eles centralizaram os plugins, referente à autenticação, o Copilot, onde você pode criar sessões, criar elemento e tirar dúvidas aí sobre o Will Web e também gerar lógica em JavaScript. Então, às vezes você precisa utilizar uma lógica, não está conseguindo manipular os seus dados, um array, você pode pedir ajuda dentro do próprio Will Web, né? Esse recurso já tinha, mas eles reorganizaram. E aqui a gente tem aquelas opções referente a PWA, aos workflows global do aplicativo, colocar código customizado, imagens, arquivos, fontes e ícones. Então tá nesse menu aqui. E aí a gente tem as principais mudanças que são aqui nesse menu da esquerda. Então quando a gente tem uma página aqui, ó, eu tenho todas as páginas, eu estou usando aquele template que eu falei inicialmente para vocês. E aí eu tenho aqui, ó, a introdução e eu tenho cada elemento. O que eu tenho aqui, ó, dentro do layout, eu tenho a mesma estrutura. Então aqui essa parte onde que eu já arrastava os elementos. Quando eu vou adicionar um elemento, ele fica aqui a árvore de elementos, né? Como está sendo mostrado aqui na minha tela. Se eu venho aqui, ó, eu tenho outra estrutura. Então posso ir navegando dentro das minhas pastas. Aqui na parte de dados, antigamente a gente tinha variáveis, fórmulas, collection, e
workflows, tudo centralizado. Eles separaram, então, tudo que é data, né, ou seja, dado, como collect e variável, eles estão unificados. Então, quando a gente fala de dados que realmente, né, são collect, os dados que a gente puxa de um banco de dados, do Zano, que puxa de uma API, eles ficaram aqui dentro desse menu data. E aqui ficaram as variáveis. Então, dentro da nossa lógica, a gente cria muito variáveis para, né, utilizar dentro da construção do nosso front-end. E aí você pode construir tanto novas variáveis e novas collections, tá? Então, referente a dados, variáveis e collection ficou aqui. Uma parte interessante é que agora você consegue, ó. Deixa eu ver aqui. É que aqui eu não tenho nenhuma collection nesse projeto. Mas uma parte que ficou muito interessante é que agora você pode ativar essa chavezinha aqui e vai aparecer somente as variáveis e collections que estão nessa página. Isso ajuda demais. Então, você quer saber qual variável está sendo utilizada nessa página, você só ativa. Se você desativar, vão aparecer todas as variáveis que tem dentro do teu projeto. E collections também. Isso ajuda demais durante a parte do desenvolvimento, conforme a sua aplicação vai ficando muito maior. E aí o outro menu, que são as actions, eles separaram. E isso foi muito assertivo. Então, dado, quando a gente fala, né, eu comentei anteriormente, dado, variável é um dado, collection é um dado. Ações, tipo workflow e fórmulas que a gente utiliza JavaScript ou até as próprias funções que o Web já traz, eles estão mais relacionados com ações mesmo, que a gente utiliza. E aí eles separaram. Então, quando eu estiver falando de workflow, eu tenho no menu de actions. Então, workflows globais ficam aqui e fórmulas globais ficam aqui. Então, eles organizaram dessa forma. E aí ficou o layout, que é a árvore de elementos. Então, aqui eu tenho minha árvore de todos os elementos que eu tenho na tela. Aqui eu tenho todas as collections variáveis e eu posso filtrar, né, o que está sendo utilizado nessa página. E actions também. O que está sendo utilizado, eu consigo filtrar. A parte de debug, ela ficou aqui nesse ícone. E aí, na parte de debug, eu tenho o quê? Os logs. Então, conforme você vai executando uma ação no carregamento do app, você tem esse log, né? Eu não vou entrar em detalhe porque são vários recursos que eu preciso mostrar aqui nesse vídeo. Mas aqui a gente tem o log para você debugar e você entender o que está acontecendo e corrigir a lógica se for necessário. E a gente tem as variáveis. Então, lá eu crio as variáveis, mas aqui eu verifico qual que é o valor atual dessa variável. Inclusive, posso fazer a alteração do valor, inserir aqui em cada variável. E isso é muito bacana. Além disso, né, ele tem, eu posso minimizar aqui e deixar tudo oculto. Então, às vezes você tem uma tela pequena, você consegue ter uma visualização total. Antes era um pouquinho mais difícil. Então, como eu falei, ficou muito melhor. Vai permitir você ter mais foco, mais objetividade e também mais organização durante a construção. Esse é o segundo, então já falei do template, que eu recomendo você criar um projeto com ele para você entender. O segundo é a mudança no editor, tá? Eu expliquei aqui agora. E o terceiro é o quê? As bibliotecas. Ou seja, você pode criar bibliotecas e separar elas, inclusive compartilhar entre seus próprios projetos, tá? O que eles estão fazendo, na verdade, é uma preparação para o Marketplace que vai vir ali provavelmente final de janeiro, começo de fevereiro, onde você vai poder comprar, compartilhar as suas criações, componentes, coisas que você vai criar e você pode compartilhar e também né, comprar ou ter acesso aí dentro da comunidade. E isso vai dar uma velocidade muito grande para o Web, né, na adesão de novos usuários. Por quê? Qualquer ferramenta que fez isso, que permitiu ter plugins, um marketplace, teve uma velocidade no crescimento. Então, eu acredito que isso vai mudar ainda mais o jogo. E todos esses recursos que eu estou explicando nesse vídeo fazem parte dessa preparação, mas os recursos que a gente tem hoje já permite a gente construir com velocidade, com organização, de uma forma estruturada e escalável. Então, aqui na parte de bibliotecas, o que a gente tem? A gente tem tipografia, ou seja, você pode criar a tua própria tipografia, a gente já tinha isso anteriormente, mas eles organizaram aqui, ó, as cores. Então, você tem isso daqui,
espaçamento. Isso é interessante para você manter padrão, porque o que acontece? Aqui agora, ó, deixa eu colocar. Aqui, no espaçamento aqui, você tem a opção de colocar os valores que você basicamente salvou por padrão. Por exemplo, aqui, ó, ao invés de digitar que nem a gente sempre digitava, agora você pode utilizar do template. E aí, se você alterar ali na biblioteca, ele vai alterar em todos os lugares. Isso facilita você ter uma padronização, um layout mais bonito, mais interessante e padronizado. Então, facilita durante a criação. Então, você pode criar esses spacing, né, padronizado. As classes que a gente já tinha, mas antes ficavam só aqui. Agora a gente tem a centralização, a gente consegue visualizar todas as classes. Os componentes reutilizáveis, que é o próximo ponto que eu vou falar, que é o grande poder que eu acho que dessa última atualização. O recurso de componentes era o que a galera mais estava pedindo, inclusive eu, e agora chegou, tá? A gente tem templates de elementos e seções de templates que a gente já tinha ali, por exemplo, um modal, a gente arrastava e conseguia ter uma instância em várias páginas. Por exemplo, um menu lateral, um menu em cima, a gente já conseguia isso. Só que agora veio esse último recurso que eu vou falar, que é a questão dos componentes. E antes de eu falar, se você quiser ter em detalhe, saber o UWeb na prática, eu vou deixar o link aqui, tem o link da nossa comunidade Elite No Code, onde uma das ferramentas que eu ensino é o UWeb, e é onde que permite você já construir com quem está no campo de batalha, né? Eu já construí algumas aplicações e é a sua oportunidade de acelerar o teu processo de aprendizagem e construção de aplicativos utilizando o UWeb, Zano e outras ferramentas que a gente vai trazer ao longo do tempo, tá? Falando aí, por último, de bibliotecas, antes que a gente inicie a parte de componentes, eu consigo compartilhar as bibliotecas do meu projeto. Eu fiz isso, eu tenho um projeto aqui que se chama YouTube e eu consigo aqui, ó, compartilhar. Eu posso compartilhar essa biblioteca e aí ela vai aparecer aqui. E eu consigo ter acesso a bibliotecas de outros elementos. E o interessante é que se eu alterar e publicar, vai aparecer. E cada atualização eu posso dizer se eu quero atualizar para a nova versão da biblioteca ou não, do componente. Então, isso é bem interessante. Ó, o que eu tenho aqui no meu projeto, esse daqui eu estou pegando um projeto externo, que é com esse nome aqui que eu compartilhei. Mas qualquer projeto pode ser compartilhado, por enquanto, somente dentro da sua conta, tá? Essa é a parte de biblioteca e agora nós vamos para o suprassumo, o que permite a gente acessar outro nível na construção de aplicativos e ter uma construção fora do comum, numa velocidade assustadora. O que são os componentes? Os componentes reutilizáveis, ele permite que você crie um elemento, e eu vou mostrar alguns aqui, ó, inclusive aqui nesse template que eu falei ali para você baixar, ele tem vários, tá? Então aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, componentes, eu tenho pop-up, eu tenho accordion, eu tenho vários elementos que eu posso criar. E como que funcionam esses elementos? Pode ver aqui, ó, eles têm esse símbolo, então esse daqui é um componente reutilizável, tá? Esse símbolo representa um componente reutilizável e ele vai ficar verdinho aqui, ó. Então, quando for verdinho é porque é um componente reutilizável. Mas o que são esse tal de componente reutilizável? É a questão de você criar um componente e ir arrastando aqui, ó. Vou até pegar esse outro, que é melhor aqui. Vou pegar esse cara aqui e eu posso vir aqui e editar. Ou seja, se eu editar esse componente, ele vai refletir todo mundo que está utilizando esse componente. Com isso, eu tenho, para fazer manutenção, eu consigo alterar em um único local e todo mundo que está utilizando esse componente consegue ser impactado. Então, isso dá um ganho de produtividade muito grande, tá? E aí a gente consegue ter algumas coisas, tá? Então, ó, eu tô aqui no meu projeto. Se o elemento é reutilizável, o componente é reutilizável, vai aparecer esse edit. Se eu clicar aqui no edit, ele vai aparecer novas configurações. Então aqui, ó, vou pegar, inclusive, eu posso tornar qualquer elemento reutilizável. Se eu vir aqui, ó,
clicar nesse aqui, avatar, vou colocar aqui, ó, título. Ele virou um elemento reutilizável. Então eu estou editando ele. Quando eu quero voltar, ó, eu volto para a instância. Agora ele está verdinho, tá vendo? Então, onde eu arrastar ele, ele vai pegar a mesma configuração e eu consigo colocar parâmetros, fórmulas. Eu vou explicar aqui para você. Ó, deixa eu pegar aqui. Vou editar. E aí, o que eu tenho dentro de um componente? Aparece, quando é um componente, aparece esse ícone. Então, por padrão, a gente tem o lapisinho, essa chavezinha e o raiozinho aqui. Então, aqui é sobre design, aqui é sobre configurações, né, mais alinhado com HTML, e aqui são as ações, ou seja, os workflows. No componente, eu tenho esse novo menuzinho, que eu posso adicionar propriedades. Que tipo de propriedade? Eu posso adicionar texto, número, booleano, select, ícone, imagem, cor, um objeto ou associar uma collection. E aí eu vou parametrizando. Então, no caso desse elemento aqui que eu estou pegando, esse avatar aqui, ó, eles criaram, do próprio template, né, eles criaram várias propriedades, tá? Então aqui, ó, select, que vai permitir, eu já vou mostrar como que funciona. O valor, o tipo, o texto, source e cada um de um tipo, ó. Porque depois a gente vai selecionar. Eu posso criar variáveis internas, então quando eu estou trabalhando com componente, eu vou criar variáveis internas, tá? E aí eu posso criar as mesmas variáveis que elas vão estar visíveis somente dentro do componente, tá? Eu tenho actions, ou seja, eu posso criar workflows específico do meu componente e as fórmulas. Então, a gente vai utilizar muito fórmulas, workflows, variáveis e, por último, aqui a gente tem as triggers. Ou seja, quando eu quiser, por exemplo, eu estou num componente aqui, eu quero expor algum valor para que um elemento que não esteja dentro do componente consiga enxergar. Basicamente isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas depois eu posso criar um vídeo falando mais detalhes como que funciona esse elemento aqui, tá? Como que funciona essa opção. Então, na prática, tá? Eu tenho essa configuração. Aqui eu não tenho workflow, não tenho nada. Mas se eu voltar aqui para minha instância, as propriedades, elas vão aparecer aqui, ó. E aí, conforme eu já criei o componente, eu posso deixar ele personalizável. Então, eu crio uma vez e eu crio várias variações. E permito que quem utilizar o meu componente, né, no caso, eu que vou utilizar por enquanto, mas depois você vai poder pegar componentes de outros quando tiver o Marketplace. Aqui, ó, eu vou trocando as configurações e vou mudando. Então, eu quero trocar a imagem, eu quero deixar um ícone, ó, eu quero deixar um texto, eu consigo deixar totalmente customizável. Ou seja, criei uma vez. Se eu precisar fazer alguma alteração, eu altero o componente e reflete para todo mundo. Então, isso dá um ganho de produtividade absurdo. Ah, eu quero quadrado, não quero círculo. Ou seja, arrastei e também eu quero colocar aqui, ó, uma bolinha. Ou seja, você pode utilizar esses componentes que o próprio Will Web já trouxe dentro desse template. A mesma coisa aqui, ó, a gente tem tabs. Ó, eu tenho aqui, ó, ele criou um componente. E aí eu posso personalizar. Se eu vim aqui, ó, no componente, eu tenho sempre as especificações. Eu quero 4 tabelas. Olha que poderoso isso daqui. Eu quero com ícone, sem ícone. Eu quero qual que é o nome de cada uma. Ou seja, totalmente customizável. Isso que é pensar de forma global, pensar de forma inteligente, porque você, na hora que está construindo, você não tem que pensar em apenas resolver o problema, mas você tem que pensar de uma forma inteligente, de forma que você consiga fazer uma manutenção mais fácil. Então, por exemplo, muda o layout, precisa colocar uma nova funcionalidade, você vai lá, edita teu componente reutilizável e aí vai estar tudo funcionando. Então, quanto mais componentes você tiver, você vai estar dentro da tua biblioteca e vai começar a conseguir
e também vai conseguir aí compartilhar, como eu falei, dentro da sua biblioteca entre seus projetos. Então imagine no ganho de produtividade que você vai ter a partir de agora. Então esses são os 4 recursos que eu queria compartilhar e realmente, se você não utiliza o Will Web, eu vou deixar o link aqui para você se cadastrar com desconto, porque é a ferramenta que em 2024 vai crescer de forma absurda. Por quê? Porque a forma como eles estão atualizando, preparando a ferramenta e facilitando para os desenvolvedores é surreal. Então convido você a fazer isso que eu falei. Cria um projeto, utiliza aquele projeto, aquele template, o kit inicial ali que é esse daqui que eu estou mostrando, dá uma brincada e aí eu vou criar novos vídeos falando desses novos recursos, porque eles lançaram ontem, então eu já estou gravando esse vídeo para realmente você entender. E se você já está no mundo aí do Will Web, pode ter certeza que a tua construção vai acelerar e muito, e você vai conseguir construir muito mais projetos com muito menos esforço se você trabalhar utilizando esses potenciais, esses recursos que eu expliquei nesse vídeo. Mais uma vez, quer aprender de forma organizada, de forma estruturada, com quem está construindo na prática e no dia a dia, você pode entrar na comunidade Elite No Code, e é o meu convite aí. Vai ser um prazer te receber lá e trocar uma ideia, conhecer o teu projeto e te ajudar na construção, utilizando as melhores ferramentas no code que tem no mercado e em 2024 também com muita inteligência artificial. Nesse vídeo seria isso. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Fala o que você achou dos novos recursos, se você já está utilizando, se você já utiliza o Will Web. Vai ser um prazer aí responder cada pergunta e eu te aguardo no próximo vídeo.